Nicolau Maquiavel foi chamado de apóstolo do diabo. Seus livros foram queimados em praça pública. Seu nome se tornou sinônimo de traição, manipulação e a mais pura maldade. Durante séculos, a mera menção de suas ideias era suficiente para desmontar reputações e carreiras. Mas o que, exatamente, ele fez para merecer tanto ódio? O que ele revelou que foi tão insuportável, que precisava ser silenciado a qualquer custo? A verdade é esta: Maquiavel não inventou a maldade. Ele simplesmente descreveu como o poder realmente funciona. E essa descrição era tão precisa, tão brutal, tão impossível de refutar, que aqueles que viviam de fingir que o mundo seguia outras regras não tiveram escolha, senão tentar destruí-lo, silenciá-lo. Antes de prosseguirmos, preciso que você entenda algo fundamental. Tudo o que vou revelar nas próximas linhas foi considerado heresia por séculos, foi banido, censurado, perseguido e ainda hoje incomoda profundamente aqueles que preferem acreditar em contos de fadas sobre virtude e poder. Se você é esse tipo de pessoa, este definitivamente não é o seu lugar. Mas se você quer entender como o mundo realmente funciona, continue. Avance comigo. Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, em 1469. Era uma época de violência política constante, de alianças que se desfaziam da noite para o dia, de príncipes que eram assassinados por seus próprios conselheiros. Maquiavel não cresceu em uma biblioteca, lendo teorias empoeiradas. Ele cresceu observando o poder real em ação, e o que ele viu mudou tudo. Durante 14 anos, Maquiavel trabalhou como diplomata e funcionário da República de Florença. Não era um filósofo de torre de marfim. Era um homem prático que negociava com reis, papas e generais, viu de perto como as decisões eram tomadas e percebeu algo que ninguém antes dele teve a coragem de colocar em palavras. A política não tinha nada a ver com moralidade. Zero. Nada. As pessoas que detinham o poder não o tinham porque eram boas. Tinham poder porque sabiam como o jogo funcionava. E as pessoas que perdiam o poder não perdiam porque eram más. Perdiam porque não entendiam as regras. Mas calma, porque a parte mais brutal ainda está por vir. Em 1513, Maquiavel escreveu O Príncipe, um livro pequeno, direto, sem rodeios, um manual prático de como conquistar e manter o poder. E o que ele disse nesse livro chocou absolutamente todo mundo. Primeiro, ele separou política de ética. Antes de Maquiavel, todo filósofo político, desde Platão, assumia que a política era uma extensão da ética, que os governantes deveriam ser virtuosos, que o bom governante era aquele que seguia princípios morais. Maquiavel disse: "Isso não funciona assim na prática", e provou, com exemplos históricos. Ele mostrou que os governantes que tentavam ser virtuosos o tempo todo, frequentemente perdiam seus reinos, enquanto aqueles que sabiam quando abandonar a virtude sobreviviam e prosperavam. Não era uma questão de opinião, era observação empírica, dados históricos, a realidade nua e crua. Segundo, Maquiavel disse algo que arrepiou a espinha de toda a cristandade. É melhor ser temido do que amado, se você não pode ser ambos. Essa frase foi repetida, distorcida, mal interpretada por séculos. Mas poucos leram o contexto completo. Maquiavel também disse que o príncipe deve evitar ser odiado a todo custo, porque o ódio gera rebelião. O medo
quando administrado corretamente, gera ordem. Percebe a diferença? Não era a apologia da crueldade gratuita. Era uma observação sobre como o poder funciona. O amor pode ser quebrado quando conveniente. O medo é mais estável, mas o ódio é destrutivo. O poder real requer um equilíbrio entre essas forças. Terceiro, e talvez mais perturbador para a época, Maquiavel disse que a natureza humana é imutável. As pessoas são egoístas, buscam seus próprios interesses. São gratas apenas enquanto lhes convém. Esquecem benefícios e lembram de ofensas. Isso não era cinismo. Era observação. E era impossível de refutar. A igreja, claro, ficou furiosa, porque toda a estrutura do poder religioso dependia da premissa de que seres humanos podiam ser transformados através da fé e da moral. Maquiavel estava dizendo que isso era, na melhor das hipóteses, uma ilusão útil, na pior, uma mentira deliberada para controlar as massas. E não foi apenas a igreja. Filósofos morais de todas as épocas atacaram Maquiavel. Os sofistas gregos haviam dito coisas parecidas 2000 anos antes, mas foram refutados por Sócrates e Platão. Maquiavel, de forma muito mais sistemática e com muito mais evidência histórica, ressuscitou esses argumentos. E dessa vez, era muito mais difícil refutar. O Príncipe foi colocado no Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Possuir uma cópia podia significar prisão. Ler era heresia. Ensinar era crime. Mas o livro nunca desapareceu. Foi copiado em segredo, passado de mão em mão, lido por reis e revolucionários. Igualmente. Por quê? Porque era útil, porque funcionava, porque descrevia a realidade de forma que nenhum outro livro fazia. Os próprios líderes da igreja liam O Príncipe em privado, enquanto o condenavam em público. E essa talvez seja a maior prova de que Maquiavel estava certo. Aqueles que mais alto gritavam contra ele eram os que mais se beneficiavam de suas lições. Vou te contar o que realmente incomodou as pessoas poderosas da época. Maquiavel não estava revelando segredos novos. Ele estava escrevendo em linguagem clara. O que todos já faziam em segredo. Era como se alguém entrasse em um clube exclusivo e publicasse as regras do jogo, para todo mundo ler. Reis, papas, aristocratas, todos eles usavam as táticas que Maquiavel descreveu, mas faziam isso enquanto falavam sobre virtude, honra, fé e moralidade. A hipocrisia era a parte essencial do sistema. E Maquiavel expôs essa hipocrisia. Esse foi seu crime imperdoável. Leo Strauss, um dos maiores filósofos políticos do século XX, chamou Maquiavel de professor do mal. Não porque Maquiavel ensinasse coisas que ninguém fazia, mas porque ele ensinava essas coisas abertamente. Removeu a máscara, mostrou o rosto por trás da virtude fingida. Mas existe outra interpretação, que poucos consideram. E se Maquiavel não estava ensinando o mal, mas estava diagnosticando uma doença? E se O Príncipe não era um manual de como ser cruel, mas um espelho que mostrava a crueldade que já existia? Benedetto Croce, filósofo italiano antifascista do século XX, argumentou exatamente isso. Ele disse que Maquiavel era simplesmente um realista, alguém que descreve como as coisas são, não como deveriam ser, e que confundir descrição com prescrição é um erro de leitura. Quando um médico descreve como um câncer funciona, ele não está promovendo o câncer, está te dando informação para que você possa lidar com a realidade. Maquiavel fez a mesma coisa com o poder.
Se você está recebendo o valor deste conteúdo, considere enviar um Super Thanks. Você acaba de descobrir por que Nicolau Maquiavel foi perseguido por séculos. Ele revelou verdades que os poderosos preferiam manter em segredo. Cada contribuição sua permite que continuemos trazendo esse tipo de análise brutal e honesta, que nenhum canal de autoajuda tem coragem de fazer. Você não é apenas um espectador. Você é alguém que escolheu ver a realidade como ela é. Agora, vou te mostrar algo que conecta Maquiavel diretamente com você. Porque entender a história é interessante, mas entender como aplicar isso na sua vida é transformador. Maquiavel introduziu 2 conceitos centrais que governam qualquer situação de poder: prudência e sorte, oportunidade. Prudência não é virtude no sentido moral. É capacidade de agir, é ter a habilidade, a coragem e a flexibilidade para fazer o que precisa ser feito quando a situação exige. Sorte, oportunidade é o acaso, as circunstâncias, aquilo que você não controla. Ele dizia que a vida é como um rio. Quando o rio está calmo, você pode preparar diques, canais, barragens, mas quando a enchente vem, ela vem. O que determina se você sobrevive ou afunda não é o quanto você rezou, ou o quanto você foi virtuoso no sentido tradicional. É o quanto você se preparou, o quanto você desenvolveu sua prudência. Isso muda completamente a forma de ver o mundo. Em vez de culpar a sorte pelos fracassos, você pergunta: o que eu poderia ter feito para estar mais preparado? Em vez de atribuir sucesso a merecimento moral, você pergunta: quais capacidades eu desenvolvi que me permitiram aproveitar essa oportunidade? É importante entender que prudência para Maquiavel não tinha conotação positiva ou negativa automática. Era simplesmente capacidade. Um ladrão habilidoso tem prudência. Um general vitorioso tem prudência. Um negociador brilhante tem prudência. A moralidade do uso é separada da capacidade em si. Isso perturbava profundamente os moralistas da época. Eles queriam um mundo onde capacidade e integridade moral fossem a mesma coisa, onde os bons vencessem automaticamente porque eram bons. Maquiavel mostrou que a realidade não funciona assim. Os bons frequentemente perdem exatamente porque se recusam a desenvolver as capacidades necessárias para vencer. Pense em quantas pessoas talentosas você conhece que nunca alcançaram seu potencial. Não porque faltasse talento, mas porque faltava entendimento de como o jogo funciona. Elas tinham a matéria-prima, mas não tinham a prudência para transformá-la em resultados. Maquiavel te força a encarar uma verdade desconfortável: talento não é suficiente. Bondade não é suficiente. Trabalho duro não é suficiente. Você precisa de capacidade estratégica, precisa de prudência. Maquiavel estava dizendo algo revolucionário. Você tem mais controle do que pensa, mas não da forma que te ensinaram. O controle não vem de ser bom, vem de ser capaz. Vem de entender as regras do jogo e jogá-lo melhor que os outros. Mas espera, porque tem um ponto crucial que quase todo mundo perde. Maquiavel não era amoral. Ele tinha um código moral. Acreditava em liberdade republicana, em bem comum, em patriotismo. Seu livro mais extenso, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, defende a república como forma superior de governo. Ele não era um defensor de tirania. Era um realista que entendia que até repúblicas precisam de poder para sobreviver. O que Maquiavel rejeitava era a integridade como máscara para a impotência.
A pessoa que diz, não quero poder porque poder corrompe, frequentemente está dizendo, não consigo obter poder, então vou fingir que não o quero. Isso é ressentimento disfarçado de virtude. A pessoa verdadeiramente moral, na visão de Maquiavel, é aquela que entende como o poder funciona e escolhe usá-lo para fins que considera nobres. Não alguém que finge que poder não existe, ou que prefere perder a sujar as mãos. E aqui está a aplicação prática que pode mudar sua vida. Quantas vezes você foi manipulado porque não entendia as regras do jogo? Quantas vezes perdeu oportunidades porque estava seguindo um código moral que seus competidores ignoravam completamente? Quantas vezes foi traído porque acreditou na sinceridade fingida de pessoas que estavam apenas perseguindo seus interesses? Maquiavel te liberta dessa ingenuidade, não para que você se torne cruel, mas para que você não seja vítima. Conhecer como o poder funciona é defesa, não ataque. É armadura, não arma. Há uma frase que resume perfeitamente essa ideia. Se você não tem um lugar na mesa, você está no menu. As pessoas que se recusam a entender dinâmicas de poder não escapam dessas dinâmicas. Elas simplesmente se tornam peças no jogo de outras pessoas. Pawns, peões. Instrumentos para os objetivos de quem entende como o tabuleiro funciona. Maquiavel estava oferecendo um upgrade de peão para jogador, de objeto para sujeito, de quem sofre as consequências para quem influencia os resultados. A pergunta é, você quer continuar sendo movido ou quer começar a mover? A resistência a Maquiavel muitas vezes vem de pessoas que já foram derrotadas pelo jogo e preferiram racionalizar a derrota como superioridade moral. É mais confortável dizer, eu perdi porque sou muito bom para jogar sujo, do que admitir, eu perdi porque não entendi as regras. Mas conforto não muda resultados. Conforto apenas prolonga a impotência. Vou te dar um exemplo moderno. O ambiente corporativo. Todo mundo sabe que promoções não vão necessariamente para quem trabalha mais ou quem é mais competente. Vão para quem entende a política do escritório, quem sabe se fazer visível, quem constrói alianças estratégicas. Isso é maquiavélico? Claro. É errado? Depende de como você usa. Você pode usar esse conhecimento para pisotear outros e subir a qualquer custo. Isso seria a versão distorcida. Ou você pode usar esse conhecimento para garantir que seu trabalho seja reconhecido, que suas contribuições sejam visíveis, que você não seja explorado por quem joga o jogo enquanto você finge que o jogo não existe. Maquiavel dizia que quem deseja a paz deve se preparar para a guerra. Quem quer ser bom deve entender como os maus operam. Ignorância não é virtude, é vulnerabilidade. Agora vou revelar algo que a maioria dos vídeos sobre Maquiavel omite, porque é incômodo demais. Estudos modernos em ciência política e psicologia confirmam muitas das observações de Maquiavel. Pesquisadores de Cambridge estudaram o que chamam de moralidade do poder e descobriram que líderes eficazes frequentemente operam em uma zona cinzenta moral. Não porque sejam pessoas más, mas porque a realidade exige escolhas que teorias morais simples não conseguem resolver. Um estudo de 2025 analisa como o realismo político de Maquiavel se aplica à governança moderna, diplomacia e gestão de crises. Os autores argumentam que sua ênfase em adaptabilidade, gestão de percepções e ação decisiva em condições imprevisíveis fala diretamente aos desafios do século XXI. Isso significa que Maquiavel estava certo, não necessariamente em tudo,
Mas isso significa que Nicolau Maquiavel estava observando algo real, algo que os sistemas morais convencionais preferem ignorar, porque é desconfortável. A pergunta que fica é: você prefere o conforto da ilusão ou a utilidade da verdade? Há uma ironia histórica interessante aqui. Maquiavel escreveu para estadistas, mas seus maiores fãs ao longo da história foram revolucionários. Napoleão Bonaparte estudou o estadista obsessivamente. Os pais fundadores americanos conheciam suas obras. Lenin citava Maquiavel. Por quê? Porque para mudar sistemas de poder, você precisa primeiro entender como o poder funciona. A esquerda e a direita, conservadores e progressistas, todos podem encontrar algo útil em Maquiavel, porque ele não estava promovendo uma ideologia específica. Ele estava descrevendo mecanismos que funcionam independente de ideologia. Poder é poder. As táticas que funcionam para um presidente funcionam para um revolucionário. As dinâmicas que governam um domínio governam uma empresa, uma família, um relacionamento. Isso é o que torna Maquiavel tão durável. Ele não está preso a um contexto histórico específico. Os principados italianos do século XVI desapareceram. Mas as observações de Maquiavel sobre a natureza humana permanecem válidas, porque a natureza humana não muda. Tecnologia muda, cultura muda, sistemas políticos mudam, mas as motivações básicas, os medos, os desejos, esses permanecem constantes. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente o ponto. Imagine duas pessoas competindo pela mesma posição. A primeira segue estritamente um código de integridade tradicional. Nunca exagera suas conquistas, nunca faz política, nunca cultiva aliados estrategicamente. Trabalha duro e espera que o mérito seja reconhecido automaticamente. A segunda pessoa também trabalha duro, mas além disso, garante que suas conquistas sejam visíveis. Cultiva relacionamentos com pessoas influentes, entende a dinâmica de poder da organização, posiciona-se estrategicamente. Quem consegue a posição? Na maioria dos casos, a segunda. Não porque seja a melhor pessoa, mas porque entende como decisões de poder são tomadas. A primeira pessoa provavelmente vai reclamar de injustiça. Vai dizer que o mundo está errado, que deveria valorizar o mérito puro. E talvez esteja certa em termos ideais. Mas estar certo idealmente enquanto perde concretamente não resolve o problema. Maquiavel dizia que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque ver é de todos, mas sentir é de poucos. As pessoas formam opinião baseadas no que veem, não no que você realmente é. Controlar a percepção é parte do jogo. Isso não significa que você deva mentir sobre quem é. Significa que você deve ser estratégico sobre como se apresenta. Significa que ingenuidade não é prudência. Significa que entender a psicologia humana é uma habilidade necessária, não um sinal de falta de caráter. Maquiavel foi odiado porque disse coisas assim em voz alta, porque escreveu o que todos faziam, mas ninguém admitia. Porque removeu a cobertura de hipocrisia que tornava o sistema tolerável para quem preferia não ver. É interessante notar que o estadista foi dedicado a Lorenzo de Médici, membro da poderosa família que havia exilado Maquiavel e o torturado. Alguns interpretam isso como uma tentativa de Maquiavel de recuperar favor político. Outros veem como sátira, uma forma de expor a crueldade dos estadistas enquanto fingia elogiá-los.
Essa ambiguidade é parte do legado de Maquiavel. Ele nunca foi fácil de categorizar. Republicano que escreveu um manual para estadistas. Patriota que foi acusado de trair sua cidade. Humanista que descreveu a crueldade clinicamente. Moralista que separou política de integridade. Talvez essa complexidade seja o ponto. A realidade é complexa. Pessoas que tentam simplificá-la em categorias de bem e mal acabam sem entender nenhum dos dois. E aqui está algo que vai te surpreender. Quentin Skinner, um dos maiores historiadores de pensamento político vivo, argumenta que Maquiavel não era tão radical quanto parece. Ele mostra que Maquiavel aconselhava desviar da integridade convencional apenas como último recurso. Que o estadista deve fazer o bem se puder, mas deve estar preparado para cometer o mal se precisar. Isso é muito mais nuançado do que a caricatura de Maquiavel como apóstolo do mal. Ele não estava dizendo para ser cruel sempre. Estava dizendo para ser estratégico, para avaliar situações individualmente. Para não se apegar cegamente a princípios que podem te destruir em circunstâncias específicas. Pense em defesa pessoal. A integridade convencional diz que violência é errada. Mas se alguém ataca você ou sua família, a violência defensiva não apenas é permitida, é necessária. Maquiavel estava fazendo o mesmo argumento em escala política. Há momentos em que seguir regras de integridade convencionais leva a resultados piores para todos. Nesses momentos, o líder responsável precisa ser capaz de agir fora dessas regras. A diferença entre Maquiavel e um sociopata é exatamente essa: contexto e propósito. O sociopata viola regras morais por capricho ou prazer. Maquiavel argumentava que líderes podem precisar violar certas regras para alcançar objetivos legítimos. É uma diferença crucial que seus críticos frequentemente ignoram. Vou te deixar com uma reflexão prática que pode mudar como você navega o mundo a partir de agora. Da próxima vez que você estiver em uma situação de conflito ou competição, antes de reagir emocionalmente, pergunte-se: o que Nicolau Maquiavel observaria aqui? Quais são os interesses reais em jogo? Quem ganha e quem perde com cada possível resultado? Que percepções estão sendo cultivadas? E por quem? Essa pausa analítica é prudência em ação. É a capacidade de ver além das aparências, de entender motivações reais, de navegar a complexidade sem ser arrastado por ilusões. A história está cheia de exemplos que provam o ponto de Maquiavel. Catarina de Médici, rainha da França, era leitora devota de O Estadista. Ela navegou guerras religiosas devastadoras, mantendo seus filhos no poder através de alianças cuidadosas, casamentos estratégicos e, sim, quando necessário, ações brutais. Foi demonizada por séculos, mas a alternativa provavelmente teria sido uma guerra civil ainda mais sangrenta. Frederico o Grande da Prússia mantinha o estadista na cabeceira. Escreveu um livro criticando Maquiavel quando jovem. Depois que se tornou rei e enfrentou a realidade do poder, suas ações foram completamente maquiavélicas. A teoria moral é fácil quando você não tem responsabilidade. A prática é diferente. Mais recentemente, pensadores como Henry Kissinger aplicaram abertamente princípios realistas na política externa americana. Controverso? Extremamente. Eficaz em termos de resultados geopolíticos? Também. O debate sobre se os meios justificaram os fins continua. Mas o ponto de Maquiavel permanece. Ignorar como o poder funciona não te protege das consequências. E não pense que isso se aplica apenas à política de alto nível.
Cada negociação salarial é um exercício maquiavélico. Cada entrevista de emprego, onde você se apresenta da melhor forma possível, é gestão de percepção. Cada vez que você escolhe suas batalhas em um relacionamento, está aplicando cálculo estratégico. A diferença é se você faz isso conscientemente ou não. Se você entende o que está fazendo ou age cegamente. Maquiavel te oferece consciência. O que você faz com ela é sua responsabilidade. Maquiavel não estava ensinando maldade, estava ensinando lucidez. A diferença entre os dois determina como você usa o conhecimento. Você pode usar lucidez para proteger quem você ama, para construir coisas que importam, para não ser vítima de predadores. Ou você pode fingir que predadores não existem e esperar o melhor. A escolha é sua, e é uma escolha que você faz todos os dias, mesmo quando não percebe. Existe um teste simples para saber se você internalizou as lições de Maquiavel ou não. Quando algo ruim acontece com você, qual é sua primeira reação? Se você imediatamente procura um culpado externo, um inimigo, uma injustiça do universo, você ainda não entendeu. Se você primeiro pergunta, o que eu poderia ter feito diferente? Que sinais eu perdi? Como eu me deixei ficar vulnerável? Você está no caminho certo. Isso não é culpar a vítima. É reconhecer que, no jogo do poder, esperar que os outros joguem limpo é uma estratégia de perdedor. Você pode escolher jogar limpo, mas faça isso como escolha consciente, não como ignorância das regras. Maquiavel foi odiado porque tirou a venda dos olhos de quem preferia não ver. Mas para quem tem coragem de encarar a realidade, ele oferece algo valioso, um mapa do território real, não do território fantasiado. Um guia pelas sombras. É no território real que você vive. É pelo território real que você precisa navegar. As regras do mundo não mudam, porque você prefere outras regras. Mas quem entende as regras pode jogar o jogo com mais inteligência e talvez, quem sabe, até mesmo reescrevê-las. Polêmica para os comentários. Maquiavel disse que os fins justificam os meios. Você concorda? Ou existem linhas que nunca devem ser cruzadas, independente do objetivo? Comente sua posição. E se você já aplicou realismo maquiavélico em alguma situação e funcionou, conta o que aconteceu. Respondo todos nas primeiras horas. Quero saber a sua opinião. Mergulhemos juntos nesse labirinto de poder e estratégia.